Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o impacto de nós estarmos na presença do Senhor, de nós estarmos constantemente na casa do Senhor, de nós estarmos jejuando, orando, ouvindo a palavra de Deus, isso, meus irmãos, não nos isenta de passarmos por tribulações, por tempestade, por momentos difíceis neste mundo. Como já falamos anteriormente, o próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, a diferença das aflições que o crente passa para as aflições que o mundo, as pessoas que estão no mundo, que ainda não aceitaram Jesus Cristo, passam. A diferença é porque nós temos Jesus que anda conosco. Nós temos Jesus que está conosco todos os dias e nos dá força para nós resistirmos à tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. E esse texto que nós lemos nesta noite ilustra bem o momento de tempestade que possamos passar neste mundo, como discípulos de Jesus passaram ali naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, a tempestade que nós passamos neste mundo nem sempre é um sinal de desobediência aos mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. Às vezes você pode estar com a sua vida íntegra diante de Deus, a sua vida adorando o Senhor de todo o coração, com o seu coração puro, limpo, mas às vezes isso pode acontecer de você passar por uma tempestade. É claro que também, às vezes, Deus precisa também colocar algo em nós para que nós possamos se chegar mais a Ele. E às vezes uma tempestade que Deus permite, por falta, às vezes a gente está buscando mais, a gente está adorando mais, e às vezes Deus coloca uma tempestade para que você possa se aproximar. Isso também pode acontecer, mas existe um momento também que você possa estar na presença do Senhor, buscando ao Senhor de todo o coração, e a tempestade, ela pode vir. Porque se nós formos olhar para esse texto, os discípulos, meus irmãos ali, não há registro de que algum discípulo ali estava em falta diante de Deus. Eles estavam ali na presença do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, e Jesus Cristo diz: passamos para outra margem. Louvado seja Deus. Ele contou: passamos para outra margem, mas eles estavam ali fazendo a obra do Senhor. Isso não isentou daquela tempestade sobre aquelas pessoas, sobre aquele barco, e os outros também que estavam ali. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, nós vemos também que ali Jesus Cristo estava presente no barco. Jesus Cristo estava ali com eles, aleluia. Ele estava lá na boca do barco dormindo. Mas isso também, a presença de Deus ali naquele momento, não isentou também daquela tempestade acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, mesmo que você possa estar na presença do Senhor, isso não vai isentar de você passar também por tempestades. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai isentar de passar por tempestade. Às vezes tem a presença, tem a alegria, mas você pode passar também por tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, andar com Jesus é bom. Os discípulos estavam com Jesus, confiavam em Jesus porque ele já operava milagre, mas mesmo ali aconteceu aquela
tempestade, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo em momento de desespero, louvado seja o nome do Senhor. É preciso, meus irmãos, que nós tenhamos ação. É preciso nós buscar o Senhor. É preciso nós estar na presença do Senhor. Aleluia. Mesmo no momento difícil, às vezes é difícil você procurar a Deus. Senhor, está sendo difícil a minha vida. Está acontecendo algo comigo. Está acontecendo algo com a minha família. Mas mesmo assim, meus irmãos, procure Deus. Procure Jesus Cristo, Ele está no quarto com você. Aleluia. Os discípulos ali, eles lembraram que Jesus estava no barco e correram até Jesus para pedir socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Para pedir socorro para Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes é difícil o momento que passamos, a luta é difícil, mas não tenha medo de procurar Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham dúvidas: será que nós vamos perecer? E sem bom socorro nós estamos perecendo. Louvado seja Deus. Eles tinham dúvida, mas foram até Jesus. Mesmo com dúvida, eles procuraram Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles discípulos também, meus irmãos, eles não foram lá reclamar para Jesus, não. Eles não foram dizer: Jesus, socorre, tu está aqui no barco, tu está vendo isso acontecer? Não. Eles foram pedir socorro a Jesus, porque sabem que o socorro nosso vem do Senhor. O socorro nosso vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, meus irmãos, a tua aflição, o teu problema não é motivo de murmuração, não é motivo de estar reclamando com Deus. Apenas adora e busca o Senhor, porque Ele pode resolver essa tempestade que está passando na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquele momento estava acontecendo. A água estava entrando no barco. Aleluia. A água estava entrando no barco. Mas aquele barco ainda não tinha afundado. Aquele barco não tinha afundado. Então, meus irmãos, enquanto você está passando essa tempestade, o teu barco ainda não afundou. Saiba que a solução está com você, está com Jesus Cristo, que está conosco. Aleluia. Ele não vai te desamparar em nenhum momento da tua vida. Em nenhum momento, saiba disso, que Jesus Cristo vai te desamparar. Jesus Cristo não fugiu daquela situação, mas Ele repreendeu o vento, Ele repreendeu o mar. Aleluia. Ele repreendeu, meus irmãos, e tudo se acalmou. Aleluia. E logo em seguida, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos: por que estão tão tímidos? Porque a fé de vocês é tão pouca. Aleluia. Porque a fé de vocês é tão pouca. Às vezes, meus irmãos, a nossa fé, ela pode até diminuir, né? Mas não é isso que vai deixar Jesus superar o milagre. Acontece com situações em nossas vidas que às vezes você fica: Senhor, será que tu vai fazer isso mesmo? A gente sabe que Ele pode, mas a gente às vezes tem dúvida se Ele vai operar esse milagre nas nossas vidas. Às vezes a gente tem dúvida, a aflição é tão grande. Nós não estamos falando só de enfermidade ou outra coisa qualquer, mas tem muitas situações que a gente precisa de milagre. E muitas situações, muitas vezes, é realmente enfermidade, mas muitas vezes as situações da nossa família. Aleluia. Muitas vezes situações com nossos filhos, muitas vezes situações com nossos cônjuges, ou situações financeiras, situações profissionais, no trabalho. Existem momentos que você fica em uma situação que você acha que não tem saída. Louvado seja Deus. Que nem os discípulos estavam ali. Eu já estava entrando lá. Mas Jesus Cristo repreendeu e houve grande bonança. A tempestade era grande, mas a bonança foi maior. Aleluia. A vitória foi maior. Então saiba das situações que você está passando, as situações que você poderá passar, elas não são maior do que aquele que está no barco com você, que é Jesus Cristo. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, mesmo em meio à dor, em meio às aflições, aleluia, tenha certeza que Jesus Cristo não te desamparou. Glória a Deus. Tenha certeza que Jesus Cristo está com você. Aleluia. Tenha certeza que Jesus que estava ali naquele bar, Ele está hoje ali. Porque o que você aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Porque você disse assim: eu quero Jesus para mim. Eu quero estar na presença do Senhor. E a partir desse momento, meu irmão e minha irmã, esse Jesus está andando com você. Esse Jesus está no barco com você. Mesmo que você possa passar alguma tempestade, não é sinal que a presença dele está com você, não. Mas a presença dele pode estar em você. E você possa estar passando por tempestade. Louvado seja Deus. Mas sabe que Ele está ali para te proteger, para te guiar e para te mostrar a solução. O choro, meus irmãos, pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E não há, meus irmãos, vitória sem que antes haja uma luta. Não há vitória sem que antes haja uma luta. Às vezes você tem que passar por uma guerra para poder você contar o testemunho lá na frente, aleluia, que você teve a vitória, que você venceu, que você conquistou, aleluia, que você foi curado de enfermidade, que Deus operou milagre, que Deus operou na sua família, que Deus operou na vida do seu filho. Louvado seja Deus. Às vezes é preciso nós passarmos por isso para testemunharmos do grande amor que Deus fez por nós. Uma vez, Jesus fez um milagre, curou o enfermo, o aleijado, o deficiente, e o discípulo perguntou: se alguém pecou, foi ele, foi a família dele? Aí Jesus disse: ninguém eles pecaram, mas foi para se cumprir a palavra do Senhor, para mostrar o milagre que Jesus veio a essa terra. Ele veio curar, libertar a todos os oprimidos do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio libertar, veio salvar, salvar a nossa vida. E Ele entrou conosco no barco. Estamos caminhando, meus irmãos, rumo à salvação. Estamos atravessando esse rio, que no meio desse rio pode ter tempestade, pode ter muitas coisas que pode nos amedrontar, que pode nos fazer a nossa fé duvidar, aleluia. A nossa fé deve ser pouca. Pode acontecer essa travessia que nós vamos, que é o caminho da vida eterna. Mas sabe que Jesus Cristo, a presença dele está no seu barco, aleluia. Ele vai te ajudar, ele vai te conceder a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Só treine no ânimo, siga em frente, porque Deus é com você por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia ter a banda salvação enquanto nós fazemos o convite. Glória a Deus. E nesta noite, você que está aqui nesta noite, às vezes está afastado, às vezes você deixou um pouco o barco de Jesus Cristo, às vezes você se afastou devido